Mas o que eu vou falar nessa sessão? Você já se pegou pensando isso momentos antes da terapia? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, psicologia, afetos humanos. Então, se você se interessa por alguns desses assuntos, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu coloco um vídeo novo aqui no canal com todo o carinho do mundo. Não saber o que falar nas sessões pode ser angustiante, e para isso eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu fiz também falando sobre o que falar na primeira sessão. Então vou deixar aqui linkado, mas hoje a gente vai falar sobre você que já está num processo terapêutico, que já passou pela primeira sessão, pode estar no início ainda, ou pode estar no meio, enfim, mas que já está aí na terapia após essa primeira sessão e não sabe mais o que falar depois daquele primeiro momento de já ter dado vazão àqueles sentimentos iniciais, de já ter falado sobre boa parte da sua vida, e aí você chega na sessão e já fica com aquele questionamento: mas o que eu falo? Sobre o que eu falo hoje? Ou até mesmo aquela sensação de que não aconteceu nada de interessante, né, ultimamente. E às vezes você pode se deparar com esse sentimento de que o assunto acabou, né? Não tem mais o que ser dito. E as motivações podem ser as mais diversas possíveis. Pensando na minha experiência como psicóloga clínica, eu decidi traçar alguns pontos que podem justificar um pouco o que motiva, né? O que dá essa sensação de que a gente não tem o que falar e que muitas vezes pode trazer uma certa apreensão e preocupação. O primeiro ponto que me vem, acredito ser o mais comum, é que quando a gente fala sobre coisas superficiais do nosso dia a dia, que não geram tantos sentimentos desconfortáveis, fica mais fácil de falar. Mas quando a gente toca em assuntos que deixam a gente envergonhados, deixam a gente desanimados, tristes, angustiados, preocupados, se torna algo mais desestabilizante, que fica um pouco mais difícil de falar sobre na maioria das vezes. E diante desse possível desconforto, a tendência é que muitos pacientes tendam a se comportar fugindo da possibilidade de entrar em contato com isso. E muitas vezes isso não é perceptível, tá, gente? Não é algo que acontece de uma forma consciente, mas muitos pacientes tendem a faltar sessões, né, a não fazer as atividades propostas entre as sessões, refletir sobre o que já foi dialogado, e isso pode refletir sobre o quanto para esse paciente ou essa paciente seja difícil ainda tocar em certos aspectos que falam sobre a sua própria vida. E eu fiz um vídeo falando sobre isso também, que é a questão da resistência, que eu também vou deixar aqui linkado, que fala um pouco mais sobre o que é a resistência no processo psicoterapêutico e o que ela representa para a gente, quais são os benefícios e quais são as limitações dessa resistência surgir para a gente no processo terapêutico. É por isso que o tempo no processo psicoterapêutico é tão importante, para que exista essa construção do vínculo entre o psicólogo e o paciente, para que este possa se sentir mais à vontade, para que ele também passe a identificar o que ele está sentindo ou ela está sentindo, e então poder realmente expressar e elaborar aqueles sentimentos, né? E nesse meio tempo, até que isso aconteça, pode ser que essa sensação de não saber o que ser dito, né, de ficar só nessa superficialidade, se faça extremamente presente em relação à percepção do próprio paciente. O segundo ponto que pode influenciar essa sensação de preocupação, caso a gente não saiba o que dizer na terapia, é justamente o desconforto de lidar com o silêncio, de ter o silêncio ali na sala, de não saber o que falar e nem o psicólogo ou a psicóloga falar nada naquele momento. Para pensar, sendo bem sincera, qual é o momento que a gente para no nosso dia, senta de frente com uma pessoa, fica sem falar nada, um olhando para o outro intencionalmente, não tem nenhuma distração ali, nenhum celular, nenhum computador, e aí a gente fica em silêncio. Isso pareceria muito estranho, né? No dia a dia, e na terapia pode ser que isso aconteça. E isso, compreensivelmente, pode deixar a gente incomodado, desconfortável, se sentindo um pouco mais vulnerável, né? Porque no final das contas o falatório faz parte do nosso dia a dia, mas também pode funcionar muitas vezes como uma defesa diante daquilo que está nos incomodando, daquilo que está realmente nos trazendo algum tipo de
questionamento. E talvez a dificuldade de lidar com o silêncio possa ser a própria pauta daquela sessão de terapia. E já emendando com o terceiro ponto, não saber o que falar também nos tira do controle, né? Porque a gente está ali lidando com o imprevisível, não sabe muito bem como é que vai ser a sessão caso a gente não dê um direcionamento. Então isso também pode gerar um certo tipo de desconforto e de apreensão diante de como vai ser aquele encontro sem ter nada previamente planejado. O quarto ponto já olha para uma outra perspectiva. Caso você já esteja no processo psicoterapêutico há um tempo e sente que frequentemente durante várias sessões não tem mais o que ser dito, pode ser um sinal para tanto o psicólogo quanto o paciente se questionarem: será que aquelas demandas iniciais já tiveram um encaminhamento, já foram ultrapassadas pelo paciente? Será que, por exemplo, certos medos que existiam já não estão tão vigentes quanto antes, de modo tal que não paralise mais o paciente, que ele já não veja aquilo como algo tão disruptivo? Será que agora talvez seja o momento de olhar para outra pauta da vida do paciente? Ou será que talvez seja a hora do paciente também poder se experimentar sozinho, ter sua própria autonomia e independência e caminhar com as suas próprias pernas? Ou seja, dar uma pausa do processo psicoterapêutico. Nesse último caso, o paciente sempre vai poder retomar o processo psicoterapêutico, até porque a vida tem muito disso, né? Tem momentos em que acontece algo que a gente não esperava e que realmente a gente sente que precisa mais de um apoio, que a gente precisa de um outro olhar, né, diante daquela situação. Então é como se fossem temporadas do Netflix. Pode ser que a sua série só tenha uma temporada e finalize, pode ser que tenham 2, 3, 4, 5 e tá tudo bem, porque se você sai da terapia, se você finaliza aquele ciclo, não quer dizer que você nunca mais possa voltar para um processo psicoterapêutico. Independente de quais desses fatores estejam te influenciando, inclusive se você pensa em algum outro, coloca aqui nos comentários que eu adoraria saber. Você pode sempre, e eu acho que é o melhor caminho, é conversar, dialogar com o psicólogo ou a psicóloga sobre o que você vem sentindo ultimamente, seja a dificuldade de se expressar, seja a sensação de não ter mais o que ser dito, ou que talvez seja o momento de você olhar para outra pauta da sua vida, enfim. Não há construção do processo psicoterapêutico se não existe esse diálogo de alguma forma. Lembrando que em todo o processo psicoterapêutico vai existir um momento que de fato você não vai saber muito bem por onde começar ou o que falar. E isso faz totalmente parte desse processo. Mas talvez seja uma oportunidade também de aproveitar esses momentos para sair um pouquinho, né, do controle em que todos nós estamos cada vez mais inseridos, né, nesse mundo em que o controle é muito vigente, né, em que tudo tem que ser muito bem pautado, muito bem estabelecido, mas que talvez esses momentinhos sejam oportunidades de lidar com vivências que raramente a gente tem no nosso dia a dia, como lidar com o silêncio, lidar com a expressão de situações difíceis de serem ditas, lidar com a falta de controle e previsibilidade. Então pode ser uma ótima oportunidade para exercer essas vivências. A melhor maneira de eu saber que você gostou do vídeo é curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações. Isso ajuda no crescimento do meu canal e também ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas interessadas. Então, eu te peço que você faça essas ações, não vai custar nada e vai me ajudar bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.